1, 2, 3, 4. Allez les filles. Vocês me falam quando eu sento, tá? Não. Eu me sento. Pode sentar. Posso? Então, rolling. Rolling Stone. Ah! Você sabe que desde que eu faço pilates não tem mais reumatismo? É legal, né? Quando você veio pro Brasil, você? 53. Ah! Quando a Evita morreu. Evita morreu e nós fomos embora. Rapidinho. Porque meu pai era contra o Perón, meu pai era socialista e tinham posto fogo na Casa do Povo. Aí meu pai O pegou... que é a Casa do Povo? Era a Casa do Socialismo, não se chamava La Casa del Pueblo. Meu pai falou, eu não vou ficar mais aqui, né? Porque eles vinham na minha casa, era um fascismo, né? E escreviam na calçada, assim, Perón cumple, Evita dignifica, que é uma frase fascista. E aí, bom, final, fomos embora. Por que Brasília? Porque meu pai tinha um homem que devia dinheiro para ele. E veio aqui atrás da dívida. A gente tinha um contrabandista para nos levar. Eu me lembro disso, tá? Eu tinha 5 anos. O meu irmão era de colo com a governante, porque era chique também. A gente fugia com o governante e tudo. E tentamos passar de noite lá na fronteira. Tá, que nos pegaram. Aí, minha governante diz, esse bebê é muito pequeno, eu sou suíça, eu vou cuidar dele, e foi para a Suíça. Passou. Nós duas, minha mãe e eu, no campo de refugiado, ficamos lá 6 meses. E meu pai tinha que voltar para a Itália, com os carabinieri lá. Só que carabinieri italiano é diferente de suíço e alemão, etc. Falou, o senhor tem uma família tão simpática, foge, foge, foge. Então o que ele fez? Ele fugiu, ficou escondidinho no mato e foi se esconder na casa de outro advogado judeu, que era outro amigo dele. E lá ficou no sótão, fechado, 6 meses. É porque era assim mesmo. Mas era, entende? Minha mãe, do campo de refugiado, para resolver a história, no final minha mãe conseguiu uns papéis para nós e nós íamos para a Argentina. A minha mãe falou, quer saber? As embaixadas argentinas são chatérrimas, os brasileiros são tudo bem, vamos lá e tal. Nós vamos para o Brasil. Perón estudou com Mussolini 3 anos. Ele foi lá e se formou com Mussolini. E aí veio com toda essa maravilha para Buenos Aires. Então, eu não quero entrar nisso porque meu pai falou para mim, você quer ser feliz? Não fala, não pense em política. Ela vai te decepcionar sempre. É isso que eu te digo, esquece política. Tive várias chances, né, de voltar ou de sair do Brasil. Não dá para sair do Brasil, para mim, porque foi generoso pra caramba conosco, sabe, desde o começo. O povo é maravilhoso. Eu cheguei no Rio de Janeiro, que foi no convés do navio, eles nos chamaram às 5 horas da manhã, estava uma neblina, aí eu vou chorar de novo, e maquiagem estraga. E tinha aquela neblina, eu dizia, o que a gente veio fazer aqui? Pensava eu. De repente, levanta assim aquela cortina de neblina e tinha a Baía da Guanabara, sem aquele aterro nem nada, aquela natureza. Aquela paisagem maravilhosa. Aquele perfil, era lindo. Então a gente... Ai, eu adorei. E eu via o Cristo da minha janela, tinha delírios, e eu via o Cristo fazendo ginástica. Por que que eu acho que o Brasil foi generoso? O Matarazzo, que tinha um parente lá, que também conhecia meu pai, nos chamou, logo encontraram no trabalho,
Todo mundo nos recebeu, não sabia mais o que falar. Italiano não podia, português eu não sabia. Francês eu falava só em casa, que ninguém entendia nada. Eu ficava muda. Te recebem com os braços abertos porque abrem as casas. O que eu acho triste é que um país tão generoso, gente tão legal, tão mal administrado, de uma maneira tão ignorante, que não merece, entendeu? Graças é uma a Deus, lástima eu em não todo tô lá. lugar, né? Faltam árvores, falta tanta coisa. Eu pintaria tudo. Eu vou pela rua pensando, eu faria isso. Eu adoraria ter um posto político, tipo dona de casa para São Paulo. Eu arrumaria as coisas. Então, eu me refiro à cidade, que é um negócio que eu poderia arrumar. Os políticos são uma lástima. Fica um pouco triste de ver que a gente ainda não teve a possibilidade, enquanto eu viva, enquanto toda essa geração viva, de viver o melhor que o Brasil mereceria, entende? Os outros já viveram, a gente tem uma história muito curta. Ninguém sabe da história, agora que 3 ou 4 escreveram sobre a história do Brasil, você vê tanto que todo mundo se interessa, porque ninguém soube. Fico inflamada quando eu penso da injustiça de não pegar esse mundo moderno, que a gente tem características ótimas para adotar, porque o Brasil é moderno, entende? E que tem gente que é tão capaz em algumas áreas, entende? E que não consegue levar todo o resto. Vai levar tempo. Agora eles querem que a gente se relaxe aí. Então posso tirar o sapato? É lindo, mas eu vou deixar aqui para que todo mundo veja de perfil e de frente. Estou ótima, estou adorando esse sofá. Aliás, é legal esse sofá, né? Não cabe em casa, né? Não, é lindo, né? Allez les filles.